Brasil! Sejam todos e todas muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do Singularcast. Desta vez, o nosso querido quadro Conhecendo Seu Mentor. Estou aqui com uma pessoa maravilhosa, Dr. Henrique Lunardelli, coordenador de cirurgia aqui da Medicoff, que veio justamente para contar um pouquinho da trajetória dele, para a gente falar um pouco dos alunos, das dificuldades. Então, presta atenção que esse episódio, com certeza, vai abrir os seus horizontes. Então, antes de mais nada, primeira coisa, eu gostaria de agradecer a sua presença. Afinal de contas, hoje foi um dia demandante, né? A gente estava na outra sede, resolvendo alguns BOs, daí a gente voltou para cá. Então, assim, muito obrigado, Henrique, de todo o coração, por você ter aceitado fazer esse podcast comigo. Eu sei que a sua rotina ela é bem complicada. Então, eu queria agradecer em nome do Singularcast a sua presença aqui. Imagina, Matheus, é um prazer. Eu adorei a ideia quando você falou, né? Uma ideia incrível que você teve, já fez alguns, e participar como convidado é legal, que a gente também vê o outro lado, né, do entrevistado. E eu fiquei muito feliz, vai ser um prazer poder conversar, falar o que eu penso, dar as dicas para os alunos, contar um pouco a minha história. Eu estava animado e a gente conseguiu um tempinho, foi ótimo. Vai ser bem legal poder participar como entrevistado agora, eu tava esperando esse momento. Então, senta nesse divã e relaxa, que agora, né, vamos começar a conhecer o nosso convidado. Primeira coisa, Henrique, eu sempre gosto de começar, né, com idade, onde que você fez graduação, onde que você fez acesso direto e onde que você fez o BR+. Então vamos primeiro conhecer o Henrique nesse cenário, a gente vai aprofundar um pouquinho e depois o Henrique extra medicina lá na frente. Eu sou o Henrique, eu tenho 32 anos e sou de São Paulo. Eu fiz medicina na Faculdade de Medicina de Santo Amaro, aqui em São Paulo, Grande Ozec. Depois eu fiz cirurgia geral na USP, no HC, cirurgia geral avançada no HC e preceptoria, um ano de preceptoria no HC. E depois foi isso. Essa é a minha formação básica. Perfeito. Então tem algumas coisas aí que eu quero destrinchar justamente para você ilustrar um pouquinho a sua jornada. Vamos pensar na transição graduação para residência. Como é que foi fazer prova de residência? Que ano que você saiu do sexto ano? Se conseguiu direto, se não conseguiu, como é que foi esse processo? O que você nos diz? Eu me formei em 2016. E aí eu passei em 2018, então eu fiquei um ano parado. Né? Quando eu estava no quinto, sexto ano, que a gente começa a pensar em residência, eu já sabia que eu queria cirurgia geral, né? Eu sempre gostei muito, sempre quis cirurgia geral. E aí quando você está no internato, começa a pressão, hoje em dia até antes, né? Sobre passar na residência, estudar. E eu sempre quis fazer residência, mas no internato eu não estava com pressa. Né? Eu queria estudar, aprender, inclusive aproveitei bastante meu internato nesse quesito. E eu também queria subir para intermédio. Né? Então eu falei, eu não vou me desgastar tanto nos estudos, vou estudar para me formar bem, focar no internato, mas se eu não passar direto vai ser bom, eu quero ficar um ano parado, inclusive, para poder conhecer, trabalhar, né, e estudar do jeito certo. Então eu já estava com esse plano. Eu estudei bastante no internato, prestei as provas, cheguei até a ter umas listas lá, mas que eu nem olhei porque eu não queria mesmo, né, mas eu fui prestar até para aprender, ter oportunidade, vai que eu passava em algum lugar. Fui bem até, mas sem grande foco nisso. E aí depois eu fiquei um ano estudando. Aí eu passei. Então já tinha esse plano de ficar um ano parado já, para poder não ter que abdicar de muitas coisas durante o internato. Isso é muito bom, porque assim, não inviabiliza a gente estudar com foco para a prova de residência no sexto ano, óbvio que não. Mas uma das coisas que eu adoro falar para meus alunos é, se você está no sexto ano, cara, foca em fazer um sexto ano bom. É óbvio que a gente vai colocar estudo para a prova de residência, mas tá tudo bem, a vida, né, continua e é uma vida muito boa nesse pós-formado. Se a gente passar, maravilha, mas se a gente não passar, maravilha também. Porque a gente vai ter muito mais tempo de estudo, né? Eu vou comentar com você agora como é que foi, né? Vou perguntar como né, foi essa rotina, mas tá tudo bem. Eu sinto, às vezes, Henrique, não sei se você já teve essa percepção, que quanto mais noiado é o aluno do sexto ano, tipo, eu preciso passar, pior a chance dele passar. O que você acha sobre isso? Você já viu isso na pele com os outros alunos, com seus amigos da época? O que você nos diz? Eu acho que dentro do possível, você tem que estar o menos noiado, né? Você tem que estar relaxado. É muito fácil falar e é difícil você fazer, eu também sofri com isso. Mas uma coisa que me ajudou muito é que desde o começo, ali no quarto, quinto ano, eu já tinha um plano traçado. Então o importante é você traçar um plano.
independente de qual seja, e tentar seguir esse plano, porque aí você já tem um panorama e fica mais tranquilo. E durante, claro, o internato e os estudos você vai se estressar, mas o quanto mais você conseguir manter a calma, melhor, né? Porque os alunos ficam muito noiados com eu preciso passar, eu preciso ter resultado agora, e entram num estresse exagerado, né? Um grau pequeno de estresse, a gente fala isso, né, na mentoria, você fala. Um grau pequeno de estresse é importante para você se coçar e sair do lugar. E eu tinha esse pequeno grau de estresse ali. Não, preciso estudar, me formar bem, quero ir bem nas provas. Mas se for muito, essa pressão absurda de que precisa passar, não precisa fazer nada, né? Isso é ruim, isso é danoso. Então você tem que conseguir se organizar e se controlar, porque se não passar, tá tudo bem também. Exato. É muito diferente do cenário do vestibular. É diferente. Muito diferente. Que agora você tem Você vai ser médico. Exato. Você pode, tá tudo bem. Você pode dar plantão e assim, tá tudo bem. Mesmo caso alguém esteja escutando a gente, seja um aluno mais velho, falando, Matheus, eu tenho uma pressão ali. Mas, cara, faz o sexto ano bem feito. Estuda o que você conseguir estudar com qualidade para a prova de residência, dentro do que é possível, no que eu chamo do porta-malas ali. Cada um tem um porta-malas. Às vezes vai caber muita coisa nos porta-malas, às vezes não vai. Então a gente tem que saber o que a gente vai colocar. E cada vez, quando a gente tem menos tempo, mais importante é a gente escolher quais coisas do estudo a gente vai colocar nessa rotina. Então, antes da gente abordar um pouquinho da cirurgia geral, vamos falar, só para a gente não perder a linha do nosso raciocínio. O que você escolheu estudar para a prova de R1? Você focava mais em aula, você focava mais em questões, você deixou para fazer prova só lá no final, fazer a prova desde o começo? Vamos comentar nessa preparação do R1, que é muito diferente da preparação do R+. Mas vamos comentar sobre isso e já encaixando um pouquinho sobre como é que você organizou o ano de estudo no pós-formato. Então, terminou o sexto ano, como é que foi esse ano de organização? No internato, eu foquei em aprender muito o internato. Então, no bloco da GO, eu estudava GO, no bloco da cirurgia, eu estudava cirurgia, o que os preceptores mandavam estudar, os pacientes, e eu já fazia algumas questões no banco de questão e nas provas que eu sabia que eu ia fazer. Bem tranquilo, assim, mas já entrando no ritmo. Quando eu acabei o sexto ano, me formei, aí sim, eu falei, agora esse ano é o ano, eu já estava com esse ano planejado, aí eu me organizei para estudar bastante, né? E eu tinha a oportunidade de continuar morando com os pais, né? Inclusive, eu achei ótimo, então eu continuei morando com os meus pais, morava junto com eles até na faculdade e não precisei me mudar, não tinha grandes compromissos ainda, estava no começo do meu namoro. Então aproveitei isso e fiquei focado em passar. Aí esse ano do formado, eu falei, esse ano eu vou estudar o ano inteiro, desde o dia 1º de janeiro, e vou passar, né? E eu estava focado com o plano e organizei essa rotina. Então eu trabalhava um dia por semana. Eu vou trabalhar um dia por semana e só. Vai ser esse dia aqui. Era segunda-feira, acho. E eu consegui um plantão fixo, mas antes de conseguir o fixo, eu pegava umas coberturas. Mas eu pegava 12 horas por semana. Né? E eu pude fazer isso porque eu morava com os meus pais. Abdiquei de coisas. Então o dinheiro das 12 horas por semana pagava o que eu precisava, assim, pedir para os meus pais. Aquele cinema, né? No sábado à noite. Um jantar, um cinema. Eu nem gastava dinheiro, né? Você mora com os pais, você não gasta dinheiro. Você ia sair com a namorada e olha lá, não viajei também, viajei pouco, viajei com eles. Então é uma grande vantagem poder morar com os pais, né? Inclusive saudades. E aí eu trabalhava uma vez por semana e todos os outros dias eu estudava o dia inteiro, né? Domingão estudava um pouquinho menos, ia almoçar, descansava. Então, na verdade, eram 5 dias de estudo na semana, de janeiro até dezembro. Eu pus isso na cabeça. Constância. Eu vou estudar, constância. Então eu estudei. Final do ano eu comecei a ficar cansado, comecei a mudar como eu estudava, mas eu estava sentado lá estudando, né? Estudei muito e eu me organizei para isso. Foi isso que eu fiz. E uma das coisas que eu faço questão da gente abordar é o seguinte, ó, quando o CRM é positivo, às vezes cresce o olho no sentido de grana, porque às vezes é a primeira vez na vida da pessoa que ela ganha dinheiro. E alguém coloca um carimbo na sua mão e fala, olha, quanto você trabalhar é o quanto você vai ganhar. E por N razões do Brasil, como médico, você consegue financiamento mais fácil de apartamento, carro, etc.
Então, eu já vi muitos alunos, Henrique, caírem num ciclo no pós-formado em que eles trabalham porque eles querem subir, né, o estilo de vida, só que esse trabalho, eles ficam escravos disso porque eles acabam se endividando. Então, eu tenho uma aluna recente que só, assim, não é, pelo amor de Deus, quem estiver escutando a gente não é um julgamento, mas eu estou falando de uma situação São que, situações, né? Exato. Que financiou um carro que é muito além do que ela poderia pagar no sentido daquele ano, e acabou agora arcando com um financiamento que ela tem que trabalhar para pagar o financiamento. De algo que ela já tinha um carro, não era o carro que ela queria, mas será que é o momento? É isso que eu pergunto para os meus alunos. Será que é o momento de você querer trocar de carro quando você vai prestar a prova de residência? Será que é o momento, se você está casando, para comprar um apartamento? Será que não é melhor você postergar um pouquinho isso e focar nos estudos e depois a gente resolve as outras pendências? O que me incomoda muito é que a gente, não é só porque a gente pode fazer algo que a gente vai fazer naquele momento. Às vezes é a coisa certa, mas no momento errado. O problema não é o financiamento, o problema é o momento que você vai fazer isso da sua vida. Porque quer queira, quer não, vai tirar o tempo do estudo, você precisar trabalhar. E tem muitos alunos que se sentem assim, não, tipo, olham as pessoas, já aconteceu isso, comigo aconteceu. Eu me formei ali, beleza, mas eu via gente que eu tinha certeza que estava ganhando horrores, porque estava lá lascando de plantão. Não é só porque a outra pessoa está fazendo que eu preciso fazer. E a gente sabe que tem gente que se forma e acaba, né, a cabeça fica virando. Você consegue ver isso em alguns alunos, que eles acabam, assim, não digo endividando, mas entram nesse ciclo de custo de vida muito alto e precisam trabalhar muito para manter esse custo de vida, e daí o estudo nesse cenário vai ficar secundário. Não tem como. Com certeza, eu acho que tem gente que realmente precisa, mas muitos alunos e muitas pessoas trabalham a mais porque, eu preciso trabalhar. Quem disse que precisa trabalhar? Por quê? Né? Eu preciso trabalhar para pagar isso, pagar aquilo. Não precisa. Você precisa pagar suas contas. Agora, você precisa ter uma prioridade. É óbvio que tem coisas que a gente tem que pagar, não tem que pagar, mas é uma questão de prioridades. Você precisa de um carro? Para mim, carro é transporte. Você precisa de uma viagem daquela, pagar não sei o que, não precisa. Né? Eu sempre fui um cara muito tranquilo, morei com os meus pais, não tinha gostos nem nada caro. Acho que também estava namorando, então não queria... Ela estava bem, eu estava bem. Eu não gastava dinheiro, né? Mas eu já tinha esse plano de não gastar dinheiro para passar. Então meu gasto semanal era irrisório mensal, né? Agora, se a pessoa não mora com os pais, tem que pagar contas, ela vai ter que gastar. Mas mesmo assim eu falo, você precisa trabalhar o mínimo para pagar as suas contas. E muitas pessoas trabalham porque acham que precisam trabalhar, porque agora eu sou formado e tem uma pressão social enorme e relevante, ignore, né? Não é fácil, mas você tem que ignorar. Ou uma pressão por padrão de vida, né? Financiar um carro, não preciso comprar coisas. Ok, então você tem que definir suas prioridades. Agora não vai falar que vou trabalhar, vou ter esse dinheiro e vou conseguir estudar. Não vai conseguir. Não, que fica naquele limbo. Não vai conseguir. Que você não faz nenhuma coisa bem feita nem outra. Eu tenho outro exemplo aqui, ó. Você acredita? Eu tenho um também que eu lembrei agora. Então eu vou falar o meu, você fala o seu. Então, uma das minhas alunas deste ano, que é um amor de pessoa, tá? Na cabeça dela, ela já arcou com os custos de 3 viagens internacionais no ano. Delícia viajar. Não, é óbvio. Delícia. Não tô falando pra gente não viajar, mas será que, número 1, a gente precisava fazer 3? Começa daí, né? E 2, será que é o ano de eu viajar pro, né, assim, onde Judas perdeu as botas, lá longe, que vai ser uma viagem cara. E o que mais me dói o coração é que às vezes a pessoa vai e não consegue aproveitar a viagem. Porque ela vai ficar com os estudos. Exato. Então, assim, é a fórmula para dar errado. Agora fala o seu exemplo aí que você lembrou. A gente precisa entender que é uma questão de alinhar expectativas, né? Pode viajar 3 vezes por ano? Claro que pode. Pode comprar um carro? Claro que pode. Agora, não ache que você vai fazer tudo isso e vai passar onde você quer. Não vai, é o mundo, é a vida. Então você tem que escolher. Não tá errado ou certo. Mas quando o aluno chega para mim e fala, não, eu preciso trabalhar 1000 horas por semana e quero passar na melhor instituição. Aí eu olho e eu falo, não vai passar. Você tem certeza? Você não vai passar. Aí o aluno fica, mas como assim? E a gente explica isso. Não tá errado, não tá certo. Mas é alinhar expectativas que o ano de estudo tem que ser um ano de abdicar algumas coisas. Dá tempo de fazer tudo nessa vida. Dá. Mas com prioridades. Não tem jeito. Exato. A gente não vai abdicar do nosso descanso, mas talvez 3 viagens internacionais.
talvez trocar de carro, não é o momento. Eu tenho uma aluna que quer passar numa prova concorrida, R+, e aí ela trabalha todos os dias da semana, bastante. Aí eu reuni com ela, conversei, mostrei, né? Aí ela ficou olhando. Aí eu perguntei, você realmente quer passar? Ela, quero. Aí eu falei, não parece. Né? Eu sou meio grosso às vezes mesmo. Não parece. Porque você tá trabalhando em 7 lugares diferentes, com 7 coisas diferentes, pega coisa extra, marca consultório extra, tudo bem, você tem dinheiro, tá bem, tá feliz, mas você não vai passar. Aí ela, né, eu preciso decidir o que eu quero da vida. Eu falei, precisa mesmo. Então é isso. Eu decidi lá que eu queria passar e organizei pra isso. E uma das coisas que eu falo é um não hoje, que significa um sim amanhã. Isso, é planejamento, não é fácil. Exato. Porque brilha os olhos mesmo. Exato. Então, fechando essa parte da rotina do R1. Então, assim, era uma rotina muito boa, em que a gente tinha pelo menos 5 dias bons de estudo, 1 dia de trabalho e 1 dia ali que tinha um pouquinho de estudo, mas tinha curtir família e namorada, né, depois, que é uma excelente coisa, ainda mais que na mentoria, lembrando aí para as pessoas que nos assistem, a gente sempre fala que é importante a gente ter, se possível, 2 turnos consecutivos de descanso. Então, por exemplo, uma manhã, uma tarde, uma noite. Então, o que você fazia provavelmente era no domingo, estudava um pouquinho de manhã, e era tarde e noite, era juntão de descanso como um período longo. Isso ajuda a gente a dar aquela desligada. Era exatamente isso que eu fazia. E eu era uma pessoa de gosto simples, né? Morando bem com os meus pais, nunca me faltou nada. Então eu não queria carro, eu não queria nada. Então eu não gastava dinheiro. Isso ajudou. Mas é porque eu me dediquei também aos estudos. E aí a minha rotina era exatamente essa aí que você falou. Perfeito. Agora pensando no que estudava nessa rotina. Então vamos falar, você era um aluno que tinha, se a gente pensar no nosso porta-malas, era uma Kombi. Sim, era uma Kombi, não era um pouquinho, então cabia bastante coisa. Então agora o que a gente vai falar tem que ser interpretado com muito cuidado. Porque a gente não pode espelhar a rotina, né, ou as coisas que você fazia, porque depende da dimensão da liquidez de cada um semanal. Mas como é que você administrava o seu tempo dentro dessas horas? Você focava em ver aulas, fazer questões, as provas entraram desde o começo, depois foi uma decisão consciente. Como é que foi esse processo? Eu tinha bastante tempo. Então eu já tinha horários fixos, né, de macro-rotina, que eu já sabia, eu ia começar a estudar, eu vou estudar desse horário até esse horário com os intervalos. E aí, como eu tinha bastante tempo, eu conseguia assistir aulas e fazer um estudo teórico, leitura e passivo estudo mesmo. Depois disso, fazer muita questão. E durante as aulas e durante o estudo eu ia fazendo flashcard. Conte. Eu gosto, inclusive até hoje eu sempre gostei do flashcard de papelzinho, né? Não sou time Yankee não, eu sou time papelzinho. Papelzinho é muito legal, você tem um papelzinho bonitinho, você vai levando com você. E eu fazia desde o começo, né? Então, vou começar a estudar. Eu assistia a aula e eu não fazia resumo, né? Eu fazia flashcards. Aí eu fazia questão, errava, flashcard. Ia fazendo flashcard de tudo que eu achava importante. Aí eu assistia as aulas, no segundo período, depois de um pouco tempo, fazia os flashcards e revisava se ficou legal, e fazia questão. Meu dia inteiro era assim. Geralmente era uma grande área por dia, mas eu já não lembro mais, né? Faz bastante tempo se eu fazia alguma coisa diferente. Mas eu lembro que eu estudava as 5 grandes áreas toda semana. Isso eu recomendo bastante para os alunos. E eu ia fazendo isso toda semana, né? Seguindo uma ordem. E como eu estava bem planejado para o ano todo, eu ia conseguir estudar tudo que eu queria nesse esquema. E no final de semana, você perguntou, eu lembrei agora, geralmente eu revisava todos os flashcards juntos. Dava tempo, porque eu tinha o sábado inteiro, né? Então eu fazia todos os flashcards e eu fazia uma prova. Então eu fazia desde o começo, prova na íntegra. Às vezes você fazia a prova não na íntegra, ia fazendo e corrigindo. Às vezes eu sentava para treinar a prova. Às vezes eu tinha grupo de estudos, né? Que a gente fazia no sábado. Mas eu sempre tinha o dia da prova, né? E da revisão dos assuntos da prova. Era isso. Ou seja, se a gente for dissecar a sua rotina, quais são os elementos aqui, para quem é nosso aluno agora, ou quem quer ser, ou quem já assistiu algum conteúdo nosso? O Enki sempre teve o quê? Um núcleo. Então, o que era esse núcleo? A gente tinha provas periódicas, que no seu caso eram provas semanais, com correções boas, e o mais importante é que você foi que nem um jogo assim, né, de War, Civilization 6 ou Civilization 7, né, agora que lançou, você ia
conquistando territórios novos de conhecimento sem nunca perder o território que você conquistou antes. Sim. Porque você fazia... tem muito aluno que acha que a arte de flashcard vem na criação, mas não. A arte de flashcard é na revisão. Não adianta você criar flashcards maravilhosos que você nunca vai rever na vida. Então é óbvio que, assim, né, hoje a gente faria um sistema mais online, automatizado, beleza? Mas o importante é ter ali na sua rotina o flashcard. Mas isso é muito legal. Que desde o começo você sempre teve um núcleo muito ativo. E é o que eu falo, isso daqui é muito mais importante do que você andar com conteúdo no sentido de aulas, no sentido das outras coisas. Que não adianta a gente pegar uma matéria nova se ano passado não foi. Isso é muito legal. Isso, sabe, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eu conhecendo seu mentor, que todos os mentores têm trajetórias de sucesso. E quando a gente vai analisar, tudo que a gente fala na mentoria, em algum grau, menor ou alto grau, já tá lá, é isso. E quando você pega os alunos que têm dificuldade, o que a gente não encontra? A gente não encontra o núcleo. O aluno que vai mal e não consegue tá patinando sem sair do lugar, intrinsecamente, pelo menos na minha opinião, é um erro de núcleo. Não tem um núcleo de estudo bem estabelecido. Independente aqui, isso é legal, é independente do porta-malas. Independente de quanto tempo eu tenho numa rotina, se você não tiver uma rotina de prova-correção e a ferramenta de revisão diária, não vai pra frente. Não vai pra frente. Eu olhava os flashcards todo dia, né? E eu lembro de um momento que depois que eu passei, uma das minhas amigas falou, me dá os seus flashcards então que você passou, papelzinho é mais legal. E aí eu falei, olha, eu já sei todos de cor, então pode ficar. E aí eu tentei realmente lembrar de todos os flashcards de cor, sem olhar nem a pergunta. Cara, eu lembrei de 90%. Tem um flashcard disso e a resposta é isso. Ela ia olhando e falava, você tá doido? Então, de tanto que eu olhava todo dia, eu decorei todos os flashcards. E aí você acerta na prova, né? Não tem como não acertar. Então isso foi legal. E assim, com exceção daquelas questões de medicina baseada em evidência, a gente sabe que o estudo médico, ele é muito de memorização, muito de pontos. Então não tem muito o que inventar. Então assim, ainda mais falando com um cirurgião, não tem como o cara inventar na prova de cirurgia. Tudo bem que a Unifesp fez a questão de colocar umas coisas na interpretação de texto, gráfico, né, no último ano, do R+, cirurgia, mas assim, fora isso, é muito preto e branco, né? Assim, é isso ou é aquilo. Claro que tem alguma margem para interpretação, mas é muito mais fácil do que um estudo de vestibular, com história, geografia, com outras coisas. É uma coisa mais... Sim, a grande maioria é protocolo e livro, né? Então é isso. Objetivo. É mesmo, qualquer área mesmo, pediatria, qualquer uma, né? Exato. Cirurgia clínica. Antes da gente falar do R+, vamos fazer um parênteses aqui. Por que não psiquiatria, Henrique? Por que você foi para cirurgia geral? Vamos falar primeiro cirurgia, para depois a gente falar do R+. Tá. Por que cirurgia geral? Eu acho que desde que eu escolhi medicina, eu já pensava em cirurgia geral meio inconscientemente, né? E eu gosto muito de cirurgia porque é muito objetivo. É objetivo, direto, resolutivo. Eu sempre gostei desses conceitos. E eu escolhi cirurgia também porque cirurgia operar é muito legal, né? Pessoalmente, é uma decisão pessoal, mas eu gostava. E eu gosto muito do conceito de cirurgia que você... Não é sempre, né? Mas você vê a doença, vai lá, tira a doença e tá resolvido, né? O apêndice tá inflamado, tirei o apêndice, curado, vai para casa. Então isso eu achava muito legal. E aí eu gostei muito do internato, da liga do trauma, da rotina, né? E olhando para trás agora, quem me conhece sabe que eu tenho perfil, né, de cirurgião, querendo ou não. Então eu escolhi por isso, né? Não tive muitas dúvidas. Entendi. Isso é muito legal, porque o feijão com arroz, assim, no sentido... da cirurgia, e principalmente agora já fazendo o vínculo de cirurgia geral, né? Pensando em cirurgia geral avançada, é esse perfil resolutivo, né? Então, assim, é um apêndice, está inflamado, preciso retirar. Tem uma hérnia, preciso corrigir. Isso mesmo. Tem um trauma. Calma, é a via aérea que está afetada? Vamos intervir. Tá, não é. É, sei lá, o seda circular, onde tem que intervir. Pronto, é isso aí. É muito legal. É muito diferente da pessoa que está sentada do seu lado. É bem diferente, dá pra perceber. Eu não consigo resolver, eu não consigo curar ninguém. É só olhar que você percebe. E a maior parte é muita fosforilação para tudo dar corticoide. É quase isso. Né? Então, essa é a diferença do cirurgião e do clínico, né? Ainda mais mas é perfil, e precisa dos dois, né? Exato, muito bom.
Beleza, agora explica um pouquinho por que cirurgia geral avançada, por que cirurgia do trauma, como é que foi essa escolha? Foi fácil, foi difícil? Isso é muito legal para quem é do R+, tá assim, em dúvida ou começou a pensar num possível depois da cirurgia geral. Quando me perguntam isso, eu gosto sempre de falar diagrama de Venn, sabe o que é? Então, Diagrama de Venn? explica pra Diagrama de Venn são aqueles diagramas que você tem as bolinhas e as bolinhas se encontram parcialmente. E com as intersecções. Com as intersecções. E para sua vida, se for escolher uma carreira, o seu emprego, a sua carreira é o que você vai ser pro resto da vida. Né? Pensando que você vai continuar nisso. Pode mudar, mas a gente pensa que não. Você tem que pensar num diagrama de Venn com 3 bolinhas, né? E aí as bolinhas são uma coisa que você goste de fazer, né? Uma coisa que você seja bom em fazer, e no caso, ser bom não, porque ninguém nasce bom em nada, né? Você tem facilidade. Por exemplo, eu tenho facilidade, gosto de operar. Eu não nasci sabendo operar, eu tive que treinar muito. Mas eu treinei e tive facilidade e aprendi. E uma coisa que as pessoas precisem, a sociedade precisa que você faça, que seria o mercado, né? Que o pessoal é desesperado. Agora, para escolher a sua área, isso eu pensei mais no R+ cirurgia quando eu estudei mais, né? Antes eu escolhi isso inconscientemente. Você tem que tentar juntar as 3 bolinhas. É impossível você juntar as 3 bolinhas juntas, né? Você não vai achar uma profissão que você gosta de tudo que tem nela, que você é bom em tudo e que precisam de mais de você. Não existe. Isso não existe. Seria um hobby virando um emprego dos sonhos. Ninguém é assim. Agora, cirurgia geral e cirurgia geral avançada e trauma. Eu gosto muito, pelo que eu falei agora. É muito legal. Eu tinha facilidade, porque eu era um cara objetivo, direto, conseguia treinar, praticar, me dedicar e ir melhorando. E precisam, né? Cirurgia geral avançada é uma área que as pessoas acham que não tem espaço, menosprezam, muito pelo contrário, né? É uma área que precisa muito e que poucas pessoas fazem ou não gostam. E eu vi uma oportunidade lá no HC. Além disso, a cirurgia geral avançada e trauma lá, a clínica cirúrgica lá do HC, que a gente passa durante o R1, R2, era muito legal. Eu gostava muito de alguns preceptores, da rotina, da oportunidade que se apareceu ali para mim, né? Do grupo de parede abdominal e hérnia, que eu fui preceptor. Então eu me encaixei ali até com o perfil dos professores, né? Uma coisa que ajuda muito você a escolher a sua área também são exemplos, né? Fugindo do diagrama e pensando em exemplos. Um chefe, um professor, um preceptor te influencia bastante nisso. E eu tive alguns preceptores lá na cirurgia geral que faziam cirurgia geral avançada que eu me espelhei, né? São meus exemplos até hoje. Perfeito. Também me guiaram a fazer essa área. E não me arrependo nem um pouco. É muito legal. É muito boa. E daí já engloba a parte de cirurgia no sentido hérnia, né? Conta pra gente, assim, o que engloba a cirurgia geral avançada? A cirurgia geral avançada lá no HC engloba trauma, urgências não cirúrgicas, todo o pronto-socorro da cirurgia geral, o grupo de hérnias e parede abdominal, que também é cirurgia geral, e tem um grupo também de uma oncocirurgia que nenhum especialista quer. Sarcoma, melanoma, tumores gerais do aparelho digestivo, entre outros. Então é a cirurgia geral mesmo, mas super avançada. É muito legal, né? Uma coisa mais raiz, legal. Que engloba tudo. Raiz. E depois você eventualmente pode terminar, ir mais para uma área, né? Ficar só na parede, ou majoritariamente na parede, ir para... Majoritariamente. Né? Ir para, não sei, a parte de trauma. Então dá para fazer isso e dá para ser um excelente cirurgião de pronto-socorro, né? Então você vai ter todo o know-how ali. Então, beleza. E tem uma parte de enfermaria também, né? Ah, não, eu gosto mais de cirurgias eletivas. Beleza, tem. Perfeito, né? Tem os perfis. E uma das coisas que eu tive muita curiosidade, por que mudou de 2 para 3 anos? Né? Na sua época eram 2 anos de cirurgia geral. Quando essa mudança, ela foi bem vista, não foi bem vista? Por que ela aconteceu? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A cirurgia geral eram 2 anos, aí virou 3 anos. Né? Teve um ano lá que eles fizeram aquele negócio de cirurgia básica ou não, mas durou 1 ano só porque não deu certo. E eu acredito que mudou de 2 para 3 anos porque está sendo uma tendência aí das residências, né? O Colégio Brasileiro de Cirurgiões junto com
as comissões médicas aí decidiram que 2 anos para formar um cirurgião, agora com mais exigências de 60 horas semanais e outras mudanças na rotina do cirurgião, acharam que 2 anos era pouco. Então aumentou para 3 anos por isso. Né? Então hoje em dia você tem que fazer 3 anos de cirurgia geral. Eu fiz 2 ainda. Você pegou bem... Peguei a transição. Antes da transição. E pra gente encerrar esse assunto, a gente ir pro assunto do R+. Uma das coisas que eu escuto muito dos meus alunos é escolher uma residência que é mais acadêmica, porque querem, assim, aprender, ou uma residência que é muito mão na massa, não quer dizer que não tem academicismo, mas tem um academicismo muito menor, pensando em cirurgia geral. E uma das coisas que eu escuto, Matheus, eu gosto de colocar a mão no paciente, eu gosto de operar. E a gente sabe, você com muito mais propriedade, que existem residências que você opera desde o R1, você faz bastante coisa. O que você acha desse, não digo desse dilema, assim, mas desse academicismo versus operar muito? Essa pergunta é excelente. Eu adoro essa pergunta, me fazem bastante também. E eu tenho uma abordagem legal para responder ela. E depois eu vou pegar esse vídeo aqui e usar bastante. Tá bom. Essa é uma dúvida bem comum, né? E é o que acontece mesmo. Existem residências muito mais acadêmicas, grandes faculdades, como a que eu fiz a USP, em que você vai ter a melhor teoria, o melhor conhecimento, os melhores chefes, muita dedicação ao aprendizado cirúrgico. E que você vai operar menos, pôr a mão na massa menos, mas vai pôr. E existem residências que são muito mais raiz. A gente usa o exemplo SUS, né, em que você opera o dia inteiro, todo dia, mas tem menos academicismo. Né? Eu, desde que quis fazer cirurgia geral, já tinha essa tendência e gostava do academicismo. Eu quero saber tudo, eu quero estudar mais, eu quero aprender. Então eu já queria fazer USP, grandes escolas. Tem gente que quer pôr a mão na massa. E aí o que eu falo? Pôr a mão na massa e operar é fácil. Fácil. Todo mundo, os grandes cirurgiões falam isso. Né? O R1 entra, o interno entra com fulgor operandis, a gente fala. Você quer operar e pegar no bisturi e cortar e não quer fazer mais nada, e se não for cortar você não vai entrar, o professor é ruim. Mas eu, quando entrei, antigamente, a gente queria assistir os chefes operando, porque é muito bonito e você aprende muito mais. Inclusive no R2, R+, quando tinha cirurgia grande, eu deixava os outros fazerem e eu ficava auxiliando. Porque eu aprendia muito mais. Pegar o bisturi e passar, eu treino você, você aprende. Você não vai gostar, mas você vai aprender. Repete aí 20 vezes, você fica bom. Uma hora vai, né? Uma hora vai. Agora, aprender o certo, o melhor, quando operar, quando não operar, os passos cirúrgicos, se você está focado no cortar, você não pega nada. Eu ficava só observando, vendo certo, vendo errado, e eu treinava o bisturi no papel, dava ponto na mochila, ficava dando nó. E eu me formei muito bem, né, faltando humildade para o cirurgião, mas eu me formei muito bem, fiz USP HC, que é muita teoria, muito aprendizado, os melhores conteúdos, os melhores professores, operei um pouco menos. Mas eu era o residente raiz, vamos dizer assim. Eu ficava até mais tarde, virava à noite para entrar nas cirurgias, treinava cirurgia em casa, ficava dando nó. Então, quando chegava a minha vez de operar, eu sabia fazer. Porque passar o bisturi é igual em qualquer cirurgia. Amarrar um fio é igual em qualquer cirurgia ou na mochila. Então eu conseguia fazer a cirurgia. O pessoal do fulgor operandis só queria saber de operar e quando ia operar não conseguia fazer, porque nunca treinou. E aí também não sabia os passos, porque não estudou. Então eu sou 100% time acadêmico, porque a parte manual você aprende sozinho, aprende depois. Eu aprendi, treinei e deu tudo certo. Agora se você perde a parte acadêmica e quer pôr a mão na massa, cara, isso é fácil, você faz qualquer hora e você está perdendo muito no academicismo. Então eu sempre falo isso para os meus residentes lá em Barueri, inclusive. Cuidado com o fulgor operandis, porque depois eu deixo você operar e você não sabe nada. Isso é muito interessante. Isso dá até para fazer um paralelo com aquele aluno que quer fazer muitas questões e ele não aproveita as questões que são dadas para ele. Às vezes, é melhor a gente fazer menos questões, mas fazer com qualidade, aprendendo tudo o que aquela questão, ou no seu caso, aquela cirurgia, aquele caso pode oferecer, que daí, se houver necessidade no futuro, eu já tenho uma bagagem para aplicar tudo isso. Perfeito. Né? Então acho que isso é um bom paralelo. E de forma alguma que a gente, né, estamos desmerecendo serviços que são mais... Não. Mas assim, quando me perguntarem, pelo menos agora, eu vou ter mais propriedade para falar, né? Mas tem muitos serviços mão na massa que são muito bons que também. tem algum grau de academicismo. Que tem grau de academicismo.
Mas eu falo isso porque eu quero chamar a atenção para quem for fazer qualquer um dos dois, né? Lá em Barueri eu sou coordenador da residência e lá é mão na massa, eles têm 8 cirurgias por dia. Mas sempre que eu tô lá eu bato na tecla do você estudou também? Você viu o academicismo também? Né? Então os dois tipos de residência são ótimos. Tem residências melhores, piores, dos dois jeitos. Mas a dúvida do academicismo ou mão na massa, você tem que lembrar do academicismo sempre, tem que estudar, porque a mão na massa é a parte mais fácil, entre aspas. Perfeito. E daí já puxando... E adorei o paralelo também. Não, ótimo. E daí puxando esse gancho já para a residência, como é que foi estudar para o R+, sendo, no seu caso, R2, né? Aí é um pouco diferente, né? Porque se você se dedica bem à residência, você já vai tendo bagagem. E a residência lá na USP tem muita discussão, tem muita reunião, tem muito caso legal. Eu aproveitava a residência, eu estudava minhas cirurgias, estudava meus pacientes. E aí, quando você começa a estudar para a prova, você tem que fazer um estudo 100% ativo. Porque as aulas, o conteúdo, você estuda os casos, você vê os artigos, você tem durante a residência. Então era desde o D0 decorar as provas, fazer questão, prova, questão, decorar os assuntos. E eu fiz isso durante o R2 todo. Né? Sobrava um tempinho e eu estava vendo a prova, fazendo questão. E fiquei fazendo isso. A aula assisti algumas, poucas, quando precisava. Tipo uma coisa pontual, bem né? pontual, eu via lá. Ou então eu ia falar com o professor. Professor, mas e o câncer de cabeça e pescoço, né? Durante o estágio de cabeça e pescoço, o que é isso? Aí os professores lá explicam, né? Então isso é bom. E aí eu li um artigo, li uma aula, quando era alguma coisa fora da realidade. Isso é legal, que daí quanto menos tempo a gente tem disponível na rotina, maior a importância das malas que a gente vai levar. Sim. Porque quando a gente tem uma Kombi, tudo bem, tem espaço, leva tudo. Agora, se for um Fusquinha, será que se eu for um R2, quem estiver agora na verdade R3, né? Quem for R3 de cirurgia geral, estiver prestando um R+, esse cara precisa escolher com muito cuidado o que ele vai colocar no porta-mala. E o que eu não colocaria aqui como primeira mala? Não colocaria com todo passivo. Então, esse é um cara que tem que aproveitar que ele já tá ali, tem que fazer questão com correção, crítica, bonitinho e aliado a uma ferramenta de revisão. Se der tempo, a gente vai ver as aulas. E aqui, se der tempo, vamos priorizar as aulas que podem ser deficitárias na formação dele. Então, digamos que ele não passe em cirurgia oncológica e ele queira ver melanoma sarcoma. E eu lembro disso na minha época de R1, né? Cai melanoma, cai sarcoma na prova da USP? Cai até pro R1. Então, é isso que eu tô falando. Exato. E assim, eu não vou falar do R+ cirurgia, mas no R1, pelo menos quando eu prestei prova, esse pá a gente prestou até mesmo a prova agora, talvez, né? Talvez. Mas assim, quando a gente pega a prova de cirurgia do R1, é bonitinho, não é? Então assim, tem a parte de trauma, na minha época tinha 2 de cabeça e pescoço, 2 de vascular, 2 de cirurgia pediátrica, daí sempre ia cair ou melanoma ou sarcoma. Então, gente, os temas se repetem. Então, assim, dá pra fazer isso. E quando a gente fala no R+, como é que é? É bonitinho? É isso mesmo, né? Perfeito. E no R+, também. Os temas se repetem, as provas são parecidas, você começa a ver padrões, entender o que vai cair e estuda ativamente. Precisa estudar ativamente mesmo. E uma dica que eu sempre dou e vale pro R+, bastante, mas vale para os outros também, é focar no presente, né? E os alunos ficam muito preocupados, minha residência está puxada, eu não tenho tempo. Normal. E aí, durante a residência, tá tendo paciente, tá preocupado em fazer questão. Isso não adianta nada, porque, é óbvio, né, é fácil falar, mas porque você nem atende o paciente direito, opera direito, e nem estuda direito. Então, eu tô na residência, eu vou dar o meu melhor para aprender tudo que eu tô fazendo aqui, fazer direito, fazer bem, fazer logo, para eu ir embora. Né? E para eu ter o tempo. Então, eu focava no presente. Perguntava para os professores preceptores, aprendi o que eu estava fazendo. Ainda mais na R+ cirurgia, que cai o que você vê todo dia ali, né, na residência. E aí sobrava um tempo, aí eu parava, opa, tem tempo. Aí eu ia fazer questão. Aí eu dividia isso. Isso ajudou bastante também. Isso, uma das coisas que eu lembro de quando eu estava prestando a prova de R+, né, que eu estava lá, né, assim, comendo pão que já amassou no finalzinho de clínica médica, que é o finalzinho sofrido. É sofrido, o final é sofrido. Assim, com os estádios eu lembro, olha, não tenho muito tempo, mas eu vou fazer uma questão bem feita. Daí eu fazer uma questão, daí dava um pouquinho mais tempo eu fazia a outra. Isso é uma dica legal. Essa é uma dica boa. Da gente ir, né, assim, o que dá pra fazer, beleza, tá?
Agora, uma outra coisa que acho legal da gente comentar é a sub, uma das coisas que me perguntam no sentido de cirurgia, que eu acho legal abordar. É verdade que alguns serviços ainda são muito fechados? Então, a gente não precisa citar nomes, mas uma sub de tal especialidade cirúrgica em tal serviço é só gente da casa. Para você começar a concorrer, tem que ter alguém que não é da casa, que tem que ter vaga sobrando para o ponto deles pegarem alguém que não é da casa. Existe isso ainda, na sua opinião? Olha, existe, né? Não vamos falar que não existe. Isso existe em todo lugar, em qualquer coisa que você for fazer. Nas subs ainda existe um pouco, sim, mas está cada vez menor. Né? A gente está vendo aí uma tendência de várias pessoas que não são da instituição passando em subs das instituições grandes. Está cada vez menor essa tendência porque os processos estão mais justos, talvez, né? Não sei que palavra a gente usaria. Mas a gente já tem vários exemplos de alunos nossos que passaram nas melhores não sendo da casa. Ainda tem algum grau, depende de qual instituição ou de qual outra, mas é cada vez menor. Mas o que muda, né? Que as pessoas acham que é protecionismo, mas não é. É porque na prova cai as coisas que aquela instituição mais faz, né? Então, por exemplo, instituição A, lá tem os especialistas em hérnia abdominal tal. Tipo hérnia gigante. Tipo hérnia gigante. Ou a outra instituição gosta de estudos epidemiológicos na cirurgia. Sei lá, vários exemplos vocês já conhecem. Vai cair isso na prova. E os residentes que estão lá veem isso por 2 anos. Né? Constantemente, com exposição constante, curta e constante do assunto. Então ele já sabe. Mas, se a pessoa que não é de lá está estudando, vendo as provas antigas, estudando, revisando, ela compete quase de igual para igual. E por isso que a tendência é que as pessoas da casa passem mais no lugar. Porque elas viram mais, estudaram mais o que cai na prova. E não mais por protecionismo, que eu acho que está diminuindo cada vez mais. Ainda existe, né, mas é menor e a tendência é diminuir cada vez mais, né, visto aí as novidades. Muito legal esse insight. E agora eu vou... Posso fazer polêmica no podcast? Pode, claro. Esse daqui é um tema que não tem certo e errado, mas eu quero a sua impressão. Então, você acredita que desde a época que a gente começou a mentoria, olha que o Henrique está comigo na mentoria desde a Arca da Velha, eu tive umas 5, essa sexta é questionável, mas 6 desistências de alunos meus que passaram na residência, pós-mentoria, e desistiram da residência. Desses 6, e o sexto é um caso um pouquinho mais complexo, 4 foram em cirurgia geral. E eu quero tocar nesse assunto. E essa desistência, se a gente pensar, né, no nosso diagrama, gostava de operar, gostava de colocar a mão na massa. Eu não sei se é uma transição da geração que está vindo, mas ou se venderam peixe errado para a pessoa, mas todos desistiram por excesso de carga horária. Eu não estou falando exatamente de não cumprir aquelas 60 horas, mas acho que eles não estavam prontos pro o BO que era fazer cirurgia geral, entendeu? Isso me marcou muito, porque de todas as especialidades, a minha taxa de dropout dos meus mentorandos, cirurgia geral é muito grande, muito grande. Você pegar de uma casuística de 6 possíveis casos, 4 são de cirurgia geral, eu falo, opa, em várias instituições, inclusive um esse ano já, né? Então, eu falo, o que está acontecendo? E você como preceptor de Barueri, assim, qual que é a sua percepção? Você acha que isso é instituição relacionada? Você acha que isso está relacionado muito com o perfil da pessoa? Com uma falta de exposição, assim, do tipo, eu deveria ter visto melhor? O que você nos diz sobre isso? É um assunto muito polêmico, né, realmente, mas eu acho que tem alguns viés. E eu acho que o dropout, o aluno desiste, porque eu acho que não era o perfil dele mesmo. Né? Ele achava que gostava de cirurgia geral, aí eu gosto de operar, mas talvez ele não tenha feito a lição de casa, entre aspas, né? Porque, sim, é uma rotina mais pesada, a residência é mais puxada, tem algumas que estão melhorando hoje em dia, né? Mas a vida do cirurgião é algo bem específico ali. E eu, por exemplo, ou eu vejo meus residentes que gostam de cirurgia, eu não queria ir embora do hospital. Eu virava 36 horas no centro cirúrgico, aprendendo a cirurgia, adorava, quanto mais carga horária, melhor. Teve uma época, lógico, que tinha um estágio lá que era horroroso, que eu fazia 100 horas semanais. Que era vascular, né? Vascular era o pior da galera, eu não achei o pior, mas era ruim. Vascular era ruim, porque você ficava trocando curativo várias horas virado no plantão.
outros, acho que cirurgia infantil, eu fiquei vários dias de plantão. Era ruim. Eu não gostava. Eu cansava. Mas eu gostava das cirurgias. Eu gostava daquilo que estava acontecendo. E eu sabia que eu ia ter que abdicar de muita coisa. Então acho que as pessoas que entram em cirurgia geral e não sabem que elas vão trabalhar muito, vão ficar horários no hospital, aí ela não estava preparada e aí faltou talvez essa lição de casa, entendeu? E não gosta mesmo, é normal, né? Ela acha que gosta de operar, mas aí vê que a rotina é muito puxada e desiste. Agora, se a pessoa gosta de cirurgia, eu sempre falo, olha, a residência acaba, né? E é um momento de muito crescimento pessoal, profissional, e quanto mais eu ficava no hospital, era melhor para aprender. Tinha horas que eu queria matar todo mundo e morrer também, ir embora, mas eu sabia que ia acabar, né? E eu gostava da cirurgia como um todo. Então tem que tomar muito cuidado com o porquê você está fazendo aquilo, né? Alinhar expectativas, entender que a residência acaba. Mas eu acho que a pessoal que desiste é porque acha que vai, né, fulgor operandi, vai chegar cedo, vai chegar que nem cirurgião formado já. Chega só no jaleco, bonitinho, entra na cirurgia, opera e vai embora. Meu filho, nem eu faço isso hoje em dia, já estou formado há muito tempo. Então você tem que começar ralando, né? Eu ainda faço piada, né? Quer chegar agora e sentar na janelinha? Tem que ralar muito para sentar na janelinha. Então tem que apanhar muito. Mas tem umas residências e tem uma carga horária que é exagerada mesmo. Isso está melhorando bastante também. Eu sou contra o absurdo que era, né? Algumas residências de exagero de carga horária, hierarquia e exagerado. Mas se você perguntar para os residentes e o pessoal lá de Barueri, nós temos 18 agora, nenhum desistiu. Eles fazem mais de 60 horas, mas estão felizes, dias ruins, dias bons, mas a gente tem um ambiente saudável, né? Então eu sou contra o cirurgião antigo, que é muito agressivo, não é saudável mesmo, mas está melhorando muito hoje em dia, muito, muito, muito. Agora vai trabalhar muito. Sim. O que me preocupa, que assim, talvez seja uma percepção errada, eu quero pegar um cirurgião e a sua percepção. Eu vejo que aconteceram muitas mudanças nas residências de cirurgia. Então, em relação à carga horária, a um clima muito mais amigável do que era há 20 anos, há 10 anos atrás. Sim, mudou bastante. Era ruim. Agora, paradoxalmente, a impressão que eu tenho é que a nossa taxa de dropout de cirurgia não está caindo, pelo contrário, está aumentando. Essa é uma percepção minha errada? Qual que é a sua percepção do campo? Porque me chama muita atenção. Eu consigo reconhecer que as mudanças estão sendo feitas, mas por que as taxas de dropout, pelo menos no sentido dos meus alunos, estão aumentando? Você acha que isso é só o meu viés, assim, de estar olhando por fora? Tem algum embasamento nisso? Tem algum outro fator? Ou você pode também falar, Matheus, tem nada a ver. Olha, eu acho que é uma polêmica que a gente nunca vai saber a resposta exata, né? E você tem viés, lógico, você está falando aí de poucos, né? Mas eu também tenho viés, a gente não vê tudo, né? Teria que ver um estudo. Agora, eu acho que a taxa de desistência sempre foi parecida, não vejo aumentar muito e nem diminuir. E vai ser a eterna discussão, né? Os cirurgiões, os antigos, quem está lá põe a culpa na geração nova, e a geração nova põe a culpa nos antigos, né? Eu tendo a tentar entender os dois lados. E eu acho que o dropout não mudou muito, não. Eu acho que está melhorando muito, né? Carga horária está melhor, as relações pessoais estão melhores, pelo menos no meu ambiente lá em Barueri, eu trato os residentes super bem, eu espero, né? Eu acho. Nenhum desistiu, eles estão satisfeitos, mas eles também trabalham muito, eu também dou bronca quando precisa. Então eu acho que está mudando para melhor, mas ao mesmo tempo as pessoas que entram querem ainda melhor. Então eu não sei dizer. A minha opinião pessoal é que está melhorando e que tem muita gente que entra achando uma coisa e tem realmente muita mudança, né? Não sei se é melhor para pior, mas o pessoal entra querendo sentar na janelinha. Isso o cirurgião sabe como é, né? Eu nem posso falar aqui porque estamos gravando, vai ficar gravado. Tem um pessoal que, nossa, é melhor desistir mesmo, né? Porque, mas assim, sempre teve, entendeu? Sim. Sempre teve, não é porque a geração de agora, não. Na minha turma, na minha época, eu era um dedicado, estava sempre lá. Tinha um colega meu que eu falava, esse cara só quer sentar na janelinha aqui. Quer chegar ali, operar o que é bom, que pegar só entendeu? Então sempre existiu. E na minha turma desistiram 3, 4. Inclusive eu entrei porque rodou a lista uma vez, né?
Acho que uma pessoa desistiu, não lembro. Então sempre teve, né? Sempre teve desistências, continua tendo. Geralmente é por falta de alinhar expectativas ou querer demais sentar na janelinha. Mas eu acho que as coisas estão melhorando. Em linhas gerais, estão melhorando. Perfeito. Olha aqui. Pelo menos se olhar as residências como era antigamente, não sobrava um. Não. E tava errado, né? Eu sou do time novo. Eu sou do time novo. Tem que fazer um negócio saudável. Exato. Mas também, né? Olha que percepção muito legal que você trouxe. E aproveitando esse... Tem que trabalhar. Aproveitando esse paralelo, né? Qual que é a sua opinião, assim, qual é o principal, ou quais são os principais problemas que você vê hoje nos alunos que chegam pra gente na mentoria? Quais são a principal ou as principais dificuldades que você sente, assim, de um aluno, né, assim, do lugar comum? Assim, um aluno que chegou pra gente, fez ali um estudo que não foi nem bom, nem muito ruim, mas um aluno, assim, no baseline. O que você falaria, assim? O que você percebe como principal ou principais dificuldades? Olha, as principais dificuldades mais globais são de criar as raízes, né, do mindset. Então, o aluno não entende que... Primeiro que a gente conversou bastante no começo, né, não entende que tem que ter prioridades e alinhar essas expectativas. Então ele acha que ele vai estudar um pouco, trabalhar, viajar, fazer tudo e vai passar. Esse é o primeiro banho de água fria. E a maioria dos alunos é assim, né? Isso é um grande problema de muitos alunos. Você precisa trabalhar vamos bem, você não precisa viajar tanto, não precisa desse carro, precisa estudar muito mesmo, precisa estudar o ano inteiro, eles não entendem a constância. Né? Esse é um grande grupo de alunos é assim. O outro grande grupo, o outro grande problema, eu falo até no extensivo isso mais ou menos, é o aluno animado até demais. Né? Um exemplo, o aluno chega no começo do ano, isso a gente faz, né? Até quando a gente vai fazer coisas, né? Quem nunca comprou um curso e nunca usou? Eu já fiz isso. Então o aluno assina o extensivo, assina a mentoria, vem, esse ano eu vou estudar todos os dias, esse ano é o meu ano, eu vou conseguir, eu vou dominar o mundo. Aí você passa uma coisa para ele fazer, não, eu quero mais, vou fazer mais. Teve um que me falou, eu vou passar esse ano, nem que eu precise virar à noite e tomar Red Bull todo dia. Você não vai passar, meu amigo. Foi a primeira coisa que eu falei. Então os alunos começam assim. Aí eu fico só olhando e dou risada. Chega em março, morreu todo mundo. A Baía dos Naufragados. Baía dos Naufragados. Ele não fez nem um terço do que ele falou que estava fazendo, que ia fazer. E eles não acreditam na gente. Eu falo, vai com calma, você tem que estudar o ano inteiro, você não vai conseguir, eu quero ver em março. Não, eu vou conseguir, não sei o quê. 90% naufraga em março. Então o problema é que as pessoas querem fazer tudo rapidamente. E não vai. Olha, eu faço conta com eles, né? A gente faz isso. Se você estudar X horas por dia por 200 dias, é muito melhor, o volume de estudo, né? Você que ensinou isso. É muito melhor do que você querer essa loucura que você está querendo fazer, que você vai parar em março e vai perder. Então esse é o grande outro problema. Isso eu acho que é até maior do que o primeiro que eu falei. Isso. Eles não acreditam na gente. Eles não acreditam no seu volume de estudos. Exato. E o que mais me incomoda, Henrique, é que esse não é um problema de agora. Não. É um problema que a gente vem refletindo em outras áreas da vida da pessoa. Em tudo. Então, infelizmente, se isso não é pelo menos levado para a terapia, para a discussão naquele momento, ele vai empurrar com a barriga a mudança desse comportamento a de eterno. Então ele vai começar a refletir isso no relacionamento amoroso dele, refletir no R+, depois no consultório e as outras coisas. Não dá. E a gente tem até um nome nisso na mentoria, né? Que é o aluno ReHap. Isso. Né? Exato. Que entra assim, meu Deus, deslumbrado com quer um monte de brinquedo, tudo, e daí chega em casa com o que escolheu ali, não brinca direito com aquilo e a satisfação vai embora muito rápido. Ou brinca demais e cansa, né? Exato. Eu sempre falo isso também. Você vai fazer demais, vai lesionar. Não pode ir na academia 7 dias por semana e você querendo perder peso. Não, tem que ir devagarzinho sempre. Né? Exato. E aqui, eu saí do sedentarismo, o Henrique está acompanhando. Você tá seguindo. Saí não, né? Tá melhorando. Um mês. E assim, cada episódio, episódio desse podcast, eu já vou atualizando aí os nossos ouvintes sobre a minha jornada de sair do sedentarismo. Então, continuo firme e forte no Hot Yoga. Tá melhorando, tá melhorando. O Henrique ficou de ir comigo no Hot Yoga, ainda não foi. É verdade. Tá bom ficar na frente também de copo. A gente vai. Beleza. Mas você tá indo de vez em quando, tá melhor. Tô indo. Inclusive eu fui com a Jaque essa semana. Então, pra gente fechar esse assunto e, assim, talvez até já indo pro nosso fechamento do nosso podcast. Teve alguma história, assim, marcante de um aluno ou alguns alunos que você queira
contar, compartilhar alguma coisa que tenha te tocado mesmo como mentor, que eu acho que às vezes é legal da pessoa que tá lá escutando a gente falar, olha, fulaninho fez assim, foi legal, isso me marcou, eu achei que não fosse dar e deu. Tem alguma coisa que você queira, né, deixar assim para esse episódio? Olha, eu lembro mais recentemente, né, de 2 casos de alunas, né, inclusive, que eu fiz SingularCast, que foram muito legais. Eu tenho vários alunos, né, a gente faz um tempo nisso, tenho várias histórias boas, mas essas 2 eu lembrei porque a gente fez o SingularCast, porque é mais recente, são casos legais. Uma delas foi minha caloura, né, então você cria ainda mais amizade lá na faculdade, e ela precisava trabalhar, precisava pagar contas, mas ela estava com foco, uma pessoa bem focada e bem dedicada, ela estava focada em passar. Então eu organizei com ela a rotina. Não, então você vai trabalhar esse que é o seu mínimo, ok, mas você vai estudar mais, vai abdicar de outras coisas, vamos por um descansinho, uma atividade, mas ela realmente parou o ano para trabalhar o que eu preciso e estudar. E ela seguiu, ela foi muito dedicada e disciplinada com os encontros, claro, né? E ela seguiu a risca. Quase a risca, ninguém segue a risca, né? Mas foi quase assim. Seguiu a risca o combinado. E mesmo tendo que trabalhar, mesmo tendo uma história assim, emocionante até, e com grandes desafios, ela seguiu a risca e ela foi aprovada onde ela queria, né? Em emergência, em alguns lugares de São Paulo. Uma história bem legal. E uma outra aluna, que é até engraçado, que no primeiro encontro eu achei que não ia dar certo, né? A gente sempre pensa assim às vezes. Porque era uma aluna muito dedicada e muito boazinha, mas ela não acreditava nela mesma, né? E nem nas coisas que a gente falava. Então, faz isso. Aí ela, não, mas não vai dar certo. Não, não estou conseguindo. Eu fiz isso e tirei nota ruim. Sempre tem esse problema, né? Eles tiram porcentagem ruim e acham que não vai dar. E aí eu insistia, e ela fazia as coisas que eu falava mesmo não concordando, né? Não, você vai fazer prova. Não, mas eu nem assisti a aula. Faz a prova. Ou qualquer coisa assim. E aí a gente acompanhou também, ela foi fazendo, mesmo não acreditando, né? Ela tinha essa dificuldade de confiança, talvez. E como ela fez tudo combinado e se dedicou, ela também passou nas instituições que ela queria aqui em pediatria. Foi muito legal também, né? Porque foi um grande exemplo de que as coisas funcionam. A gente sempre fica questionando, né? Mas será que esse nosso método, apesar da gente estar fazendo isso há muito tempo, né? E tem muitos aprovados, a gente questiona mesmo assim, será que realmente funciona? E o caso dela foi muito bom porque ela fez, né, o combinado, né, sem acreditar, e fez o combinado e passou, né? Então eu falei, não, beleza, deu certo, que bom. É o que a gente fala, né? Causas semelhantes gerarão efeitos semelhantes. Sim. Então, acho que, caramba, olha quanta. Acho não, tenho certeza. Olha quanta coisa legal a gente comentou aqui no nosso SingularCast de hoje. Foi animado. Então, queria agradecer mais uma vez a sua presença, agregando bastante aqui. Os alunos têm um carinho imenso por você. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser bom, vai tocar ali no coraçãozinho deles. Henrique, muito obrigado. Tô animado para assistir também e ver a reação deles. Ótimo. Foi legal. E assim, você foi até bonzinho. Foi, eu me controlei um pouco, né? Eu falei, nas polêmicas. Cadê as lapadas secas que eu vai ao vivo depois. Então, pra gente finalizar nosso episódio, eu queria agradecer você aí de casa que está vendo a gente no YouTube, no Spotify, do carro, lavando louça, no chuveiro, no banheiro, não sei onde você está, mas eu sei que você está na trajetória para sua aprovação. Então, eu queria te fazer mais um convite para você ficar ligado no nosso próximo episódio do SingularCast. Oi, gente!